Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai resolver uma questão da prova da INB de 2018 para engenheiro de produção. A banca é Gestão Concursos. Vamos para a questão. A teoria das restrições é uma abordagem gerencial focada na gestão de restrições que impedem o avanço da organização em direção à sua meta. Sobre os princípios-chave da teoria das restrições, assinale a alternativa incorreta. Portanto, nessa questão, nós temos 4 alternativas, 3 delas estão corretas e uma delas está incorreta, e é justamente essa incorreta que a gente precisa identificar. Então, letra A. A ativação de recursos não gargalos não aumenta o processamento e não melhora as medidas operacionais de inventário, ganho ou utilização. Então é lógico, como a gente já tinha visto, isso está relacionado até àquelas regras da teoria das restrições. Ativar um recurso não gargalo não necessariamente vai melhorar, vai fazer com que a gente obtenha um ganho maior, maximize o nosso ganho, uma vez que não é ele que é a restrição. A gente até fez uma diferenciação sobre ativação e utilização. Ativação significa usar o recurso não gargalo para que ele produza além da capacidade do recurso gargalo. Quando isso acontece, você só vai gerar estoque no sistema, uma vez que o recurso gargalo não vai ser capaz de processar essa quantidade adicional. Por isso que a gente faz a diferenciação. Utilização é produzir segundo a velocidade do gargalo, de maneira que a gente consiga manter o fluxo. Ativação é a gente produzir além da capacidade do gargalo, e isso não vai contribuir para o fluxo, uma vez que o gargalo não vai conseguir processar essa quantidade de itens que você ativou, do recurso. Então, letra A está correta. Ativação dos recursos não gargalos não aumenta o processamento e não melhora medidas operacionais, que são as medidas de inventário, ganho e utilização da teoria das restrições. Letra B. O foco do gestor deve ser no balanceamento do fluxo e não no balanceamento da capacidade. Tá certa, Essa daqui, se eu não me engano, foi a primeira regra que a gente viu. O nosso objetivo é balancear fluxo, é manter o fluxo contínuo, e não balancear a capacidade, e não buscar maximizar o uso dos recursos. Na lógica do MRP, aquela lógica tradicional de programação da produção, o nosso foco era em maximizar o uso dos recursos, ou seja, era de minimizar a ociosidade. A gente queria usar o máximo possível, justamente porque naquela visão, maior uso, maior eficiência a gente está produzindo mais, não é isso? Sem perder muito tempo. Qualquer ociosidade é perda de tempo, que é um tempo em que a gente está gastando sem estar produzindo. Aqui não, aqui o foco é, olha, mas não adianta produzir muito se existe um recurso mais lento, que é o recurso que limita a produção. Então, produzir a mais do que esse recurso só vai gerar estoque. E estoque gera desperdício. É um tempo que você está gastando produzindo algo que não está sendo vendido, uma vez que ele fica parado por conta dessa limitação de fluxo. Ele vai ser interrompido. Então, na teoria das restrições, o foco passa a ser balancear o fluxo. Produzir apenas aquilo que o gargalo é capaz de processar, porque isso que de fato vai ser a quantidade de produtos que a gente vai produzir. A velocidade, a capacidade do nosso sistema de produção, ele é igual à capacidade do nosso recurso gargalo, que é o nosso recurso mais lento. Então a letra B também está certa, O foco do gestor deve ser no balanceamento do fluxo e não no balanceamento da capacidade. Letra C. Uma hora perdida no recurso gargalo é uma hora perdida em todo o sistema. A gente também apontou essa regra. Uma vez que o recurso gargalo que dita o ritmo, se ele se atrasar por uma hora, por exemplo, o equipamento parar de funcionar por uma hora, toda a nossa programação vai atrasar em uma hora. O mesmo não ocorre nos recursos não gargalos. Se o recurso ele não for gargalo, ele tem uma folga, ele tem uma capacidade muito maior, normalmente, do que a capacidade do gargalo. Então ele tem uma folga. Caso essa interrupção no recurso não gargalo esteja dentro dessa folga que ele tem, o sistema não vai nem perceber essa interrupção, uma vez que o fluxo não vai ser interrompido.
Agora, no caso do gargalo, não tem jeito. 1 minuto perdido no gargalo é 1 minuto perdido. 1 hora perdida no gargalo é 1 hora perdida no sistema. Então, isso que a gente precisa observar. E portanto, né, essa letra C também está correta. Então, a alternativa incorreta, né, vai ser por eliminação a letra D. Estoques devem estar disponíveis para todos os processos a fim de evitar que permaneçam inativos. Não, os estoques, na teoria das restrições, ele tem que estar disponível pro recurso gargalo, que é o que a gente chama de pulmão, ou buffer, né? Ou time buffer. A gente antecipa a produção, né? Na entrada do recurso gargalo, então a gente entrega para esse recurso antecipadamente. Para quê? Porque se por acaso acontecer algum problema antes do gargalo, esse problema não vai afetar diretamente o gargalo. Porque lembre-se, o gargalo ele não pode ser interrompido em hipótese nenhuma. Inclusive, ele não pode ser interrompido por falta de material. Ah, atrasou a chegada de material. Isso não pode acontecer. Então a gente cria esse buffer, que é uma antecipação, para que caso tenha algum problema antes do gargalo, a gente tenha uma quantidade de tempo suficiente para resolver esse problema, sem, né, haver a interrupção da chegada de material no recurso gargalo. Tá? Então o estoque não tem que estar disponível em todos os processos. O estoque ele tem que estar disponível no recurso gargalo. A gente até pode manter um estoque após o gargalo, tá? Só para garantir que esse fluxo não seja interrompido. Só que não são em todos, tá? O estoque ele existe apenas, né, teoricamente, apenas no recurso gargalo, que é o que a gente chama de pulmão. Tá bom? Então, a alternativa incorreta é a alternativa D, e portanto é a alternativa que a gente vai marcar nessa questão. Tá bom? Então fechamos esse vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!